Bom dia, vamos falar a verdade aqui? Gente, o que a gente pode dizer desse rolo todo que tá acontecendo? Desde que a lei Magnitsky entrou, já vimos Polícia Federal, PGR, sim, né? Fudeu-se. O Alexandre de Moraes, meu, é efeito cascata. Em contrapartida, o desespero tá aumentando. Lula tá gritando aos quatro ventos que vai tentar salvar o Alexandre de Moraes. Porque ele sabe que se o Alexandre de Moraes cair e for preso, a cabeça dele rola junto. Não só dele, do Barroso, do Gilmar Mendes, toda essa quadrilha de bandidos que a gente tá lá no STF e no poder em si. Mas vamos atentar às ações que eles estão tomando agora. Alexandre de Moraes está dobrando a aposta em mandar tentar prender uma americana, uma brasileira americana, que vive e mora em Miami. De acordo com Gustavo Gaia, é a atitude mais burra e tonta que a gente podia imaginar dele, vindo dele. É como eu pedi, me mate. Enquanto isso, o Lula está derretendo cada vez mais. Numa pesquisa recente, se botarem o Bolsonaro ou a esposa dele, Bolsonaro ganha com pelo menos 50%, enquanto Lula só tem 20%. E os demais votos estão misturados entre Marçal, Ciro Gomes, Caiado, acho que o Ratinho Júnior. Meu, é tanto nome, nomes pequenos, em que na qual, ou se houver um primeiro turno, é certeza, Bolsonaro hoje ganha disparado, com pelo menos 50%. Eu acho que é mais. Não sei vocês, mas eu acho que é mais. Muito mais. E no caso da Michelle é em torno de uns 37,9%. Com o Lula em 20% no máximo e Ciro com seus 9, 10%. Vai depois vem o Marçal e Companhia Limitada. Em resumo, gente, Lula já era, é o que eu já falei várias vezes pra vocês, gente. Ele tá derretido, não vai se salvar. É quase certeza que ele vai jogar a toalha fora e deixar outra pessoa assumir. E aí que tem uns candidatos que é um problema. Ciro Gomes e o Marçal. Dois candidatos que são problemáticos. Estejam cientes disso. A esquerda, se eles forem então pilantras como você que são, vão querer apostar no Marçal. Por que vão querer apostar no Marçal? Porque o Marçal já se mostrou que é um deles. Eles precisam de uma cobra que consiga destruir roubar a volta da direita. Então, para eles o Marçal seria a melhor opção. Ciro eu vejo como só pra agradar o eleitorado deles. Mas é quase certeza que eles vão querer puxar o Marçal pro lado deles. Vão querer dar até apoio pro Marçal. Porque essa cobra, ele tem apoio dos Marceletes. Infelizmente, ele sequestrou mesmo uma porcentagem até significativa da população. Não é grande coisa, mas é significativo. Para ter poder de influência. Você acha que a esquerda é tão burra assim? Você acha que eles são tão idiotas ou arrogantes a ponto de querer confiar no Ciro? Eles não são tão soberbos assim não, gente. Não são. Eles sabem que Marçal é mais do lado deles do que vocês pensam.
E o que dizer nas artimanhas que eles estão tentando fazer? Eles agora estão tentando destruir as leis que podem amordaçá-los, que podem pará-los. No caso, a lei de autoridade e converter essa lei contra a oposição, transformá-la numa arma, para poder justificar que um parlamentar, um membro da Polícia Federal, um membro da Polícia do Exército, que abrir demais a sua boca ou fazer alguma manifestação, vai dizer: ó, ele está cometendo o abuso de autoridade. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Estão usando todas as artimanhas possíveis para poder não fazer com que a direita volte ao poder. Só para você ter uma ideia, eles chegaram até a mandar queimar urnas eletrônicas. As urnas. Mandaram destruir as urnas eletrônicas. Sabe o que isso implica, gente? O Lula tá tão obcecado e desesperado para poder tentar manipular as eleições, que é quase certeza que ele pode até querer pegar as urnas do Maduro. Olha lá, olha a situação. Ele pode pegar as urnas do Maduro, que estão já configuradas para poder beneficiar a esquerda, e depois dizer: ó, eu não sei de nada. Gente, a gente já sabe como é que a esquerda funciona. E eles querem ainda por cima que a gente fique pianinho, quietinho, de boa. E é como meus colegas falam. A gente não pode ficar quieto. Eles acham que a gente vai ficar quieto. Vai ficar com um sorrisinho bobo, sem fazer nada e só bater palma, que nem uma foca. Não. A gente tá de olho. Estamos de olhos em tudo. Sabemos. Não subestime nossa inteligência. Mesma coisa vale para os intergalácticos. Não subestimem a nossa inteligência. Eu sei muito bem quem é quem. Alguns dos meus colegas até tentam passar a mão na cabeça de alguns intergalácticos porque não querem ser mal vistos na história. Mas a verdade não é crua, gente, é que eu, no meu ponto de vista, tá? Vocês podem não gostar de mim, eu também não estou nem aí pra isso. Porque o papel não é agradar vocês. O meu papel, no que eu me coloquei, é a gente falar a verdade. Mesmo que doa. Por isso que eu meto o pau sem pensar duas vezes no moleque do Nicolas e nos intergalácticos sem dó nenhuma. Tem gente que já me critica falando: ah, não, você tá dividindo a direita. Ai, não, tá errado, você não pode ser agressivo assim com esses caras. Se eu não for verdadeiramente sincero com vocês, depois vocês vão ficar aí gritando: ai, ninguém me falou, ninguém me avisou. Tô aqui avisando. Não confie cegamente em pessoas como o Alan dos Santos. Os americanos, eles estão sendo enganados, estão quase sendo manipulados pelo Alan. Sendo que o Alan foi uma das pessoas que praticamente tentou prejudicar o Bolsonaro desde a época que o Bolsonaro simplesmente falou que não vai dar nenhuma estatão para ele. O Alan é uma pessoa na qual acha que tem direitos. É um daqueles caras que é manipulador, é safado, se faz de vítima. Eu conheço esse padrão. Acreditem, gente, ele é tóxico pra caralho. É um traço de ser humano. E muitos dos que estão com ele estão na mesma praia. São pessoas da mesma índole. E o Nicolas tá indo para esse caminho. Tanto é que até o Alan ficou bravo com ele pelo fato
de ter se apressado o passo. Porque é o que eles queriam. Que o Nicolas se infiltrasse, que o Nicolas fosse cachorrinho do Bolsonaro até a hora H. Que em 2026 vai ser. E aí, por trás. Puxa o tapete, humilhava o capitão, derrubava ele e pronto. Alguém do lado deles assume o poder, toma o poder. Porque é assim que esses intergalácticos pensam. A sorte nossa é que Nicolas, hoje a máscara dele caiu. Quem quer continuar do lado dele, quem quer continuar acreditando que ele é uma boa pessoa, você já sabe muito bem quem ele é. Não é problema meu, mas em tentar avisar. Eu avisei que esse garoto não presta. Não só eu. Até o Dr. Marcelo Frazão tem avisado diariamente, constantemente sobre seguro aí. As coisas estão só piorando, gente. Pro lado dele. Porque ele fez uma desfeita tão burra e desnecessária que eu até entendo porque tem gente que fica preocupada. Porque mostra claramente que não está com o Bolsonaro. Porque se estivesse mesmo com o Bolsonaro, e não estou falando, ele agora vai lá no Rio fazer manifestação junto com o Bolsonaro. Não. O Bolsonaro, ele tá pegando o moleque e trazendo pro lado nosso. Tentando trazer ele pro nosso lado. E ainda por cima, dando aqueles puxão de orelha bem pesado nele, avisando, você fica no teu lugar, moleque. Você acha que me engana? Eu sei muito bem quem é você. Eu sei muito bem quem é você. Não fica se achando mais espertinho do que eu não, porque não é. Você não é mais esperto que eu. Você que não fique se achando mais esperto que as pessoas. Porque você não é. Você é um moleque que acabou de sair das fraldas. Tá se achando demais, hein? Isso é um fato. Bolsonaro já deve ter chegado e dado umas prensas tão bem dadas nele que agora tá ficando miudinho. Mas a gente sabe qual é a real índole do Nicolas. Ele é arrogante. E a queda dele vai ser feia. Mesma coisa vale a Zambelli, o Príncipe de Orleans e Bragança, o Girão, Van Hatten. A lista de pessoas que são desse grupo de intergalácticos que estão com o Alan toda hora tentando prejudicar o país em benefício próprio. Porque essa é a diferença de um intergaláctico de uma pessoa verdadeiramente conservadora e de direita. Tá? Essa é a grande diferença. Um intergaláctico é egoísta. Só pensa nele. Só visa lucro. Só visa interesses pessoais. Uma pessoa que é verdadeiramente conservadora, bolsonarista, e eu sou bolsonarista com orgulho, e defendo o Bolsonaro a unhas e dentes, a unhas e presas, é exatamente isso. Saibam o significado da palavra lealdade, fidelidade, ser fiel. Não cometam o erro de ser um corno iludido. Isso vale não só para relacionamentos amorosos, nem amizades. Também vale na minha vida pública. Eu não sou político. Eu às vezes penso nem em ser. Apesar que às vezes me dá aqueles estalos. De que eu deveria talvez entrar no meio político. Mas eu não quero. Sabe por quê? Eu me conheço, sei muito bem o que vai acontecer comigo se eu for querer entrar. Ao menor sinal de problemas que o Nicolas fizesse, se eu fosse entrar principalmente no PL, eu ia caçar ele e dar uma surra também dada. Brigar feio tantas vezes com ele. Ia ser uma briga de cão e gato todo dia. Ia ser uma provocação todo santo dia. A ponto de até os dois se baterem. Porque ele não vai ficar quieto e não levar uma surra. E não levar uma coça.
Eu me conheço, eu sei como é que eu sou. Ia ter sempre uma briga. Porque o que acontece? A grande pior merda é uma pessoa que tem carinho do presidente e, em vez de ser grato, em vez de honrar esse homem, que age muitas vezes como um avô, como um pai, e dá essa sensação para muita gente. Muitas pessoas o veem como um pai. Tem o mesmo carinho que sentem por um pai. Vocês têm ideia da influência de Bolsonaro? Do quão diferente tudo é? E esse moleque, em vez de respeitar isso, em vez de dar valor para essas coisas, faz essa cagada. Pô, não tem como ficar quieto não. Se ele fosse filho de sangue, ia ser pior ainda. Muito pior. Mas é aquilo. Vai chegar uma hora que o Nicolas vai virar carta jogada fora. É do baralho. E hoje, conhecendo a natureza do Bolsonaro, conhecendo a mentalidade que ele tem como presidente, hoje o Bolsonaro tem uma mentalidade um pouco mais estrategista. Hoje ele vai preferir deixar os intergalácticos por perto, não só para poder vigiar eles, mas também para, caso precisar, conter ou até derrubar. Ele sabe que é preciso fazer às vezes isso. Por que você acha que o Eduardo está agora lá nos Estados Unidos, muitas vezes falando com o Paulo Figueiredo, tentando trazer ele para o nosso lado? Às vezes conversa um pouco com o Alan. Ele não é amigo do Alan. Tem gente que pensa aí, é muito boba e ingênua, e pensa que o Eduardo é amigo desses caras. E não é. Vocês vão ser amigos do cara que xingam seu pai, chamando ele de filho da puta, frouxo, covarde. Falar todas aquelas merdas que eles falaram do Bolsonaro. Corrupto. Vocês iam ser amigos desse pessoal? Eu que não iria. Ainda mais por xingar o meu pai. Meu pai e minha mãe. Eu simplesmente entendo que o Eduardo hoje está fazendo seu trabalho como político. Está sendo político, tentando trazer esse pessoal para o nosso lado para poder usar da influência deles em benefício de Bolsonaro. Tanto é que hoje o Alan está se fazendo de coitado, está se fazendo de santinho, do pau oco. Quando voltar para o Brasil, e é um interesse deles, eles vão ser vistos como heróis, mas não são. Há aqueles que vão se enganar, vão se iludir e bater palma para eles. E há aqueles que nem eu, que estão de olho na realidade. Sabemos muito bem quem é quem. E é aí que eu peço para vocês, não se iludam. Não caem na ativa da parte deles de que eles são vítimas. Não são. Muitas e muitas vezes o Alan se colocou em provocar o Alexandre de Moraes quase que de propósito. Porque ele pensava que com isso podia se resolver o problema. E não se resolve você gritando na internet, se pagar de louco, falar merda de graça para chamar atenção. Porque é isso que a maioria do público hoje gosta. De um palhaço que faz merda. E achar que isso vai ser o suficiente para poder salvar o país. Não é. Sabe o que é realmente suficiente para salvar um país como o Brasil? Apoiar um líder que verdadeiramente se importa com o seu país. E esse líder se chama Jair Messias Bolsonaro. É o que o Olavo de Carvalho sempre falava. E esse palhaço do Alan dos Santos tentava imitar o Olavo de Carvalho. Só que o Olavo de Carvalho era 1000 vezes superior a esse moleque, a esse palhaço. O Olavo de Carvalho era um homem
que tinha contatos com toda a esquerda, tinha contatos com vários meios. Ele era um homem que conhecia muitas coisas, que não pôde transcrever tudo, nem repassar tudo. Mas uma coisa é certa, esse homem, por causa do seu conhecimento, ele conseguia analisar com precisão cirúrgica em muitos pontos que estavam acontecendo. O único ponto real e negativo da parte do Olavo, que é o que me entristece, é o fato de que o Olavo de Carvalho não tinha contato lá dentro, no governo Bolsonaro. Porque se ele soubesse mais a fundo o que o Bolsonaro estava lidando, é o que eu já falei em um vídeo anterior. Se ele estivesse com o Bolsonaro mais por perto, mais lá dentro, com certeza saberia que o Bolsonaro estava sozinho naquela briga. Não tinha poder para poder fazer alguma coisa. Poder concreto na mão. É isso que a gente precisa dar para o Bolsonaro hoje. Pelo menos 50% no Senado, 50% no Congresso. Não precisa de tudo. Só de a gente conseguir ter a maioria no Congresso, no Legislativo, principalmente no Senado, a gente acaba com essa merda e nunca mais a esquerda vai perturbar a gente. Nunca mais. Só que para isso depende de cada um de nós. Então sejam mais vigilantes. Fiquem atentos com os falsos direita, com os intergalácticos, com os traidores. Porque quem é amigo aviso é. Quem é amigo aviso é. Tá? E é isso, senhores. Nos vemos no próximo dia para ver mais novidades, mais informações e falar mais a respeito de tudo que está acontecendo no nosso país. Até a próxima.